Boa noite, bem-vindos ao Direto ao Ponto. Eu sou Jacinto Malungo. A maior parte da força de trabalho angolana está no setor informal, estimado em 80%, e a economia informal continua a ter um impacto no produto interno bruto, representando cerca de 20%. A informalidade está amplamente disseminada na nossa economia, sendo em muitos casos sustentada pelas atividades formais, com muitas empresas a terem uma relação direta com o setor informal. E os trabalhadores informais não têm acesso a benefícios sociais e a muitos serviços financeiros. O alto nível de informalidade também acarreta perdas fiscais para o Estado, que, para mitigar os efeitos da informalidade, criou o programa de reconversão da economia informal com o apoio de organizações internacionais. Entretanto, estudos indicam que muitos operadores informais desconhecem os benefícios da formalização ou não têm interesse em formalizar-se, referindo ou preferindo as vantagens percebidas da informalidade. Além disso, há críticas sobre a burocracia envolvida no processo de formalização e a falta de informação. Neste Direto ao Ponto é a nossa convidada, a economista Gorete Capilo Leitão, para uma análise sobre economia informal em Angola, caminhos para a formalização. Gorete, boa noite. Bem-vinda ao Direto ao Ponto. Muito boa noite. Nós voltamos a falar da informalidade, desta vez com uma economista que não tem que ver com o programa de reconversão da economia informal, mas o que nós temos é 80% da força de trabalho ainda atrelada à informalidade. Isto pode representar a falta de criação de oportunidades de emprego para estes operadores económicos, como também que os programas de conversão não estão a atingir os objetivos esperados. Bom, começando por falta de oportunidades, sim. É muito importante que haja crescimento económico para se criarem postos de trabalho, mas tão importante como é o crescimento económico, também é necessário que as pessoas tenham competências desenvolvidas para poderem ocupar estes postos de trabalho. Portanto, não basta só crescer, mas precisamos de preparar a população para poder, então, ocupar esses postos de trabalho. E, então, qualquer programa que nós nos propusemos a fazer para a conversão da economia informal em Angola deve levar em conta as causas, em primeira instância, do surgimento da economia informal em Angola, para, então, poder trazer soluções que realmente vão direto ao ponto Dá o problema da da informalidade. resolução. Vamos direto ao ponto, vamos olhar para as causas da informalidade. Já se fizeram vários estudos sobre a informalidade, sobre as suas causas, mas o problema está aí. Portanto, estamos paralisados na análise. Não estamos. O problema é prevalente, continua. Não podemos dizer que estamos no mesmo sítio, no mesmo lugar. Alguma coisa deve ter acontecido, mas a pergunta que surge é se estamos a ter os resultados que deviam se esperar, não é? Os resultados necessários para ir diminuindo o peso da economia informal em Angola. Mas, como eu dizia, para vermos efetivamente se esses resultados são bons ou não, primeiro temos de saber as causas. Depois de nós sabermos das causas, vamos conseguir avaliar se realmente os instrumentos que têm sido utilizados para a conversão têm sido os melhores. Então, começando, trazemos aqui no primeiro slide uma relação entre a taxa de crescimento do PIB e a taxa de crescimento da economia informal, para o primeiro ponto que acabei de dizer, não é? O que é que nós conseguimos perceber? Conseguimos perceber que, à medida que há crescimento do PIB, vai diminuindo aquilo que é o tamanho da economia informal, o peso da economia informal. Mas se nós percebemos, mais ou menos em 2009, começamos a ter, sim, diminuição, mas temos menos crescimento e também menos diminuição. E quando chegamos... Mas esta correção que nós temos aqui, Gorete, se está a ser dada pelo crescimento da economia, portanto não precisamos de formalizar, é deixar a economia crescer continuamente que vai tratar do problema de formalização. Ou não é isto? Não é bem isso. E nós vamos ver mais à frente, quando estivermos a falar sobre a informalidade no emprego, não é? E como eu disse no início, não basta crescer. O crescimento explica alguma parte da informalidade, mas não explica tudo. O que estamos a ver é
que quando há crescimento, diminui. Informalidade. Okay? E o que eu quero chamar a atenção é para este período, porque é neste período em que começamos a aplicar políticas ativas, políticas de intervenção na economia, que é para a formalização. E precisamos de perceber se realmente temos aqui algum efeito já efetivo das políticas que o governo foi adotando a partir de 2007 e com reflexão mais ou menos a partir de 2009, porque nas medidas, nas intervenções que nós fazemos no mercado, na economia, perdão, precisamos de algum tempo para começarmos a ver os resultados. Ver os resultados. E o slide a seguir vai nos mostrar quais são esses instrumentos que o governo angolano começa a utilizar para poder formalizar a economia. Então, conseguimos ver que em 2007 surge uma iniciativa que tem a ver com a incubadora de empresas, embora tivesse muito circunscrito a Luanda, mas não nos esqueçamos que Luanda é um grande mercado, não é? De trabalho, um grande mercado de bens e serviços. Mas nós vamos vendo que em 2011 surge, por exemplo, o programa Banquita, que é uma forma muito importante de se converter, porque é importante que os informais estejam dentro do sistema financeiro, não é? Também é uma das soluções, mas temos aqui um destaque de uma ação muito efetiva, que é, por exemplo, o PROAPEN, Programa de Apoio ao Pequeno Negócio, que surge também com os bois, não é? Temos também aqui o programa de aquisição dos produtos agrícolas aos camponeses. Surge a Lei 30/11 das micro, pequenas e médias empresas. Então, temos aqui um conjunto de instrumentos que o governo vai adotando a ver se diminui aquilo que é o peso da economia informal na economia angolana. E quais são realmente os resultados disso? Os resultados nós podemos analisar no gráfico a seguir. Temos também, aqui eu gostaria de citar antes de irmos para a próxima apresentação, logo depois disto podemos ir, que é o programa de aquisição de produtos agrícolas aos camponeses. Portanto, nós tivemos aqui, e esses diferentes instrumentos estão a mostrar uma abordagem transversal à informalidade. E o problema é exatamente este. Nós fizemos para a agricultura, fizemos para o comércio, com a atribuição de serviços financeiros para os informais. Qual é que é efetivamente o problema? Vamos ver a outra apresentação. Exatamente. Qual é que é o problema? O problema, se calhar, é porque não olhamos para todas as dimensões. Para todas as dimensões, ou os nossos programas não foram ao problema efetivo. Por exemplo, nós vamos ver que, em termos de diminuição do peso da economia informal, nós temos a passagem de 43% para 38% entre 2009 para 2010, 2018. Portanto, aqui já estamos a ver os resultados das políticas. Surtiu efeito? Surtiu, sim, algum efeito. Agora, é o desejado? Podemos ver que em 10 anos de programas de formalização, nós conseguimos um ganho apenas de 5 pontos percentuais. Em 10 anos. Portanto, já começamos aqui... efetivamente aos programas? Não percebi? Podemos atribuir efetivamente esta diminuição de 5 pontos percentuais à força dos programas? Poderá ser, pode ser justificado porque houve essa intervenção e não nos esqueçamos que neste período nós estamos a vir de um período até 2014 de crescimento do PIB em alta escala, também contribui, não é? Porque já vimos essa relação anteriormente, mas vamos ver que houve a inversão, entramos em crise e então ali aumenta. Quer dizer que, mesmo que esses instrumentos tivessem de ter um efeito mais profundo, esse efeito acaba por ser impedido na sua dimensão, porque entramos em crise. Dali a primeira acepção de que é muito importante que haja crescimento econômico para baixar também a informalidade. Exatamente. Nesta apresentação, o que nós conseguimos ver também é que não é só um problema de Angola. E se compararmos os dados regionais, a SADC, CDO, enfim, vamos ver altas taxas de informalidade. Este é um problema africano que nós temos em mãos. Sim, é um problema africano. Num estudo que nós publicamos em 2018, nós chegamos à conclusão que é um problema africano e deriva de algumas opções que os governos fizeram, principalmente depois das independências. Estamos a dizer que foram adotados modelos econômicos inadequados,
Modelos económicos, sim. Em que medida? Na medida de que eram modelos que não apostavam diretamente na questão da educação, escolhas públicas, não é? E isso fez com que se criasse aqui um grande gap em termos de educação para se poder ir lá. Estamos a falar de modelos que não proporcionavam crescimento económico, como, por exemplo, o socialismo. Sabemos os problemas associados a este modelo. E se nós não temos crescimento económico, como dissemos, há uma grande probabilidade de as pessoas procurarem formas paralelas de poderem sobreviver. Mas esse gráfico nós trazemos aqui para falar de algo interessante e fez a pergunta se temos uns programas muito transversais, porque é que não está a resultar? Uma das ausências nos nossos programas é exatamente percebermos quem nos rodeia, com quem nós nos relacionamos e como eles estão em relação à informalidade. Ora, vejamos, se eu tenho os meus vizinhos com altas taxas de informalidade, eu tenho de incorporar que, em algum momento, as altas taxas de informalidade dos meus vizinhos poderão me afetar. Porque eu posso estar a importar informalidade. Porque vêm os imigrantes, certo? E trazem esta informalidade para o meu país. E nós não encontramos evidências nos programas adotados até agora de que esta característica tivesse sido levada em conta. Porque há determinados setores de atividade económica no país que são dominados por alguns... Já vamos lá chegar quando falarmos sobre a informalidade no trabalho. Isto também tem a sua influência. Vamos ver a próxima apresentação. Pronto, até aqui falamos então sobre a informalidade ou as causas da informalidade das atividades económicas. As pessoas desenvolvem atividades económicas paralelas à economia informal ou porque o PIB não está a crescer como deve ser para criar emprego e as pessoas poderem ocupar estes postos de emprego, ou então o PIB pode estar a crescer, mas não a taxas suficientes, e uma terceira opção é o PIB crescer, criar-se postos de trabalho, mas as pessoas não estarem preparadas para ocupar esses postos de trabalho. Se não estiverem preparadas, vão para a economia informal. E vamos agora então começar a ver as causas da informalidade do emprego. Estamos num cenário de que estamos a ter crescimento económico, estamos num cenário em que esse crescimento é suficiente, é inclusivo, ok? Estamos a supor, mas ainda assim nós não estamos a ter as pessoas a serem empregadas e por causa disso vão desenvolver atividades ou trabalhos fora da economia formal. O que é que este gráfico nos quer dizer? Estamos a relacionar a taxa de crescimento do PIB com a taxa de desemprego, não é? Nós conseguimos perceber que à medida que o nosso PIB foi crescendo, mais ou menos até 2007, 2008, nós temos uma queda daquilo que é a taxa de desemprego. Entretanto, a partir de 2008, nós começamos a ver que a curva da taxa de desemprego deixa de responder às variações que nós temos a nível do crescimento do PIB. E o que é que nós vamos perceber? Que esta rigidez fica na casa dos 25%. No slide, o próximo slide vai mostrar que a partir daqui nós chegamos a determinadas conclusões. E a conclusão que nós chegamos é que temos 25% de desemprego estrutural, aquele desemprego mais duro de pessoas que, por mais que a economia crescer, não vão conseguir ter um emprego na economia formal porque não desenvolveram competências suficientes, e temos à volta de 7 a 8 pontos percentuais que vai ser explicado pela instabilidade macroeconómica, ok? Portanto, quando nós temos o PIB a crescer menos, nós vamos ter as pessoas primariamente a perder os seus empregos, mas a irem para a economia informal, e isto vai criar aquele movimento dentro da economia informal. Mas temos aqui pessoas que não desenvolveram competências nem sequer para estar na economia informal. Então, temos aqui algumas questões estruturais, e como nós dissemos, é uma questão da África, por causa dos modelos que foram sendo adotados e por falta de investimentos suficientes naquilo que é a educação. Ora, se nós não tivermos... Aqui para esses 25% de que para os 25%, está a falar, sim. O que é central é a aposta, por exemplo, na educação, porque
há outras variáveis que devem ser levadas em conta, como é o crescimento económico, mas que mesmo assim a economia é incapaz de absorver essas pessoas e se elas forem absorvidas pela informalidade são em trabalhos de grande precariedade. Exatamente. É sim uma aposta na educação e daí que é importante nós vermos quanto é que nós temos investido em termos de educação para a população e mostramos... E já podemos ver a próxima apresentação aí, a realização? Exato. Vermos os investimentos que são feitos na educação vão justificar porque é que possivelmente, que somos nós a fazer essas estimativas, porque é que possivelmente temos um desemprego estrutural tão alto, não é? Estamos a ver que, por exemplo, para o ensino primário, o governo angolano acaba por investir entre 24 e 29 mil kwanzas por ano por cada aluno que está no ensino público. Aqui só estamos a fazer do ensino público. Já noutras apresentações que fizemos sobre isso, nós mostrávamos dados para os alunos na totalidade. Aqui estamos a mostrar só para os alunos do ensino público. Então, isto vai acabar por nos dar uns 2 mil kwanzas por mês por cada aluno público. E a pergunta é, 2 mil kwanzas gastos em educação por mês por cada aluno, será suficiente? Estamos a fazer investimentos para que as pessoas tenham habilidades, desenvolvam competências para poderem agarrar os postos de trabalho que são criados na economia formal? Com certeza que não, porque é só nós olharmos para as escolas de qualidade, por exemplo, privadas, quanto é que cobram uma mensalidade, não é? Muito longe dos 2 mil kwanzas. Mas não nos esqueçamos que na economia informal encontramos escolas cuja mensalidade são 2 mil kwanzas. Mas que qualidade têm essas escolas? Que qualidades? Portanto, há uma relação muito direta entre os investimentos que são feitos na educação e a preparação para poder entrar para o mercado de trabalho. Portanto, temos aqui, infelizmente, temos aqui pessoas que não têm competências desenvolvidas, que ou vão para a economia informal, mas muitas delas nem para a economia informal estão preparadas para trabalhar, não têm mesmo competências. Portanto, pessoas que estão condenadas à pobreza, infelizmente, e que é necessário que se tomem medidas urgentes, medidas incisivas, para nós podermos quebrar esse ciclo de pobreza. Porque a forma mais fácil de se fugir à pobreza e mais efetiva é exatamente as pessoas terem um emprego para terem um salário. Okay? Muito bem. Se isso Vamos não tiver para a a ser próxima feito... apresentação, mas e porque falamos, podemos ir para a próxima apresentação, mas porque falamos sobre empregos e as novas formas de abordar a educação, há determinadas profissões que estão a surgir agora, para as quais não estamos a preparar também as pessoas. Mas isto vamos ver quando voltarmos do primeiro e único intervalo, Gorete. É um até já. Viva, bem-vindos de volta ao Direto ao Ponto, Economia Informal em Angola, caminhos para a formalização. Está em análise nesta edição com Gorete Capilo Leitão, a economista. Gorete, boa noite, uma vez mais. Boa noite, segunda vez. E voltamos a falar do que falávamos na primeira parte, para concluirmos aqui a questão das causas da informalidade do emprego. Exatamente. Já vimos em primeira mão que uma das principais causas da informalidade do emprego em Angola é exatamente o investimento que é feito em educação, que é fraco. E, como é reduzido, precisa de ser melhorado, porque senão nós não conseguimos combater este mal. Depois, precisamos de perceber que os trabalhadores informais não trabalham só na economia informal. Nós temos também trabalhadores informais na economia formal. São 16,5%, esse dado é de 2009, não temos dados mais atualizados, ok? Isto não gera uma distorção na própria análise da informalidade? O facto de termos dados antigos? Não, dados antigos e trabalhadores que estão... Exatamente. É importante nós percebermos, daí irmos para as causas. Vamos nos perguntar por que uma empresa formal continua a manter os seus trabalhadores informais. Portanto, ela é formal, tem todos os documentos para funcionar, mas não desconta para a segurança social. Por quê?
não têm o contrato de trabalho, não têm ali tudo legalizado. Por quê? Será que estamos a ter problemas a nível da nossa legislação de trabalho? Mas Será aqui que o também nosso é um sistema de problema segurança também de social está fiscalização. adequado e não está a ser um entrave para a questão de formalização? Mas não é também um problema de fiscalização, porque se uma empresa funciona desta maneira, estaria a funcionar como um mercado em que as pessoas vão lá vender, o mercado é formal, mas os comerciantes são informais. Exatamente. Será que é uma questão de fiscalização? Então temos de perceber o que é que falha para que uma empresa formal tenha trabalhadores informais. E daí as soluções que vamos trazer. Porque as soluções que vamos trazer para um trabalhador informal na economia informal não é a mesma solução para um trabalhador informal na economia formal. Daí que é necessário nós conhecermos bem o que é que se passa para tomarmos as melhores decisões de soluções para os problemas. Mas é importante nós vermos que nós temos taxas muito altas para os trabalhadores informais, quer na economia formal, quer na economia informal. Se nós formos comparar quer com a SADC, que é a região que estamos, quer com a África subsaariana ou com a África no geral. Então, isto mostra que temos aqui um trabalho muito grande a ser feito e que podemos estabelecer, pelo menos essas médias regionais, como as nossas primeiras metas na formalização e pronto, e depois estabelecer outras metas para outros processos. Muito bem, vamos começar a caracterizar o emprego informal em Angola na próxima apresentação. Exatamente. Nós conseguimos perceber que, como disse também anteriormente, temos altas taxas de emprego informal no país. E percebemos que os nossos vizinhos, mais uma vez, se eu quero trazer soluções para aquilo que é o trabalho informal, eu preciso de saber como estão os meus vizinhos nisso e saber até que ponto eles não poderão influenciar negativamente as ações que eu estou a tomar para a formalização. E eu não tenho conhecimento de nenhum programa que tenha sido feito para a reconversão que olhasse para essa questão, como já dissemos anteriormente. É muito importante. Portanto, há aqui uma falha na análise, ou pelo menos no diagnóstico. Pois, então os diagnósticos tocou numa palavra que eu uso ultimamente de forma muito frequente. Diagnósticos realísticos, diagnósticos profundos, porque só assim vamos conseguir chegar a soluções eficazes. Mas pronto, nós queremos aqui ver que temos a taxa muito alta, os nossos vizinhos também têm taxas muito altas. Se nós formos descrutinar quais são as atividades em que há maior informalidade ou maior trabalho informal em Angola, nós vamos perceber a influência que os nossos vizinhos poderão ter naquilo que é a nossa taxa de trabalho informal e de criar dificuldades àquilo que são os nossos programas de reconversão. No slide a seguir, nós vamos perceber que... Já podemos ir à outra apresentação? Exatamente. No slide a seguir... O que é que nós temos é a caracterização do... Pois, no slide a seguir nós vamos ver que... do emprego informal. Exatamente. É o anterior a este. São dois slides com o mesmo tema da caracterização do emprego informal, mas vai dizendo que o racional que apresenta nesta. Pois, nós vamos ver que dentro da Constituição, daquilo que são as atividades informais, que mais absorvem mão de obra, temos, por exemplo, o setor terciário de serviços, okay? Comercial. E se nós olharmos para os nossos vizinhos que têm altas taxas de trabalho informal, se nós olharmos para os dados da imigração ilegal, nós conseguimos perceber que há uma ligação direta entre essas atividades comerciais e de serviços com aquilo que são as atividades ilegais e informais que os imigrantes têm feito em Angola. Portanto, não podemos fazer um programa que é para converter a economia informal mais para o lado do trabalho informal, sem nós percebermos como a questão está dentro dos nossos vizinhos e incorporarmos isso nos nossos programas exatamente para que esta informalidade não venha, então, dificultar o nosso processo de formalização e pôr em causa todo o esforço que é feito nesse sentido, não é? Goreto, o que é que temos nesta apresentação? Aqui nesta apresentação,
nós conseguimos ver que a economia informal em Angola é uma questão de sobrevivência. Muitas vezes somos levados a pensar que é uma questão de evasão fiscal, que as pessoas não querem pagar impostos, mas no final do dia, a maior parte das pessoas que trabalham na economia informal está a trabalhar simplesmente para sobreviver. Ora, não estamos com isso a dizer que não hajam pessoas que obtenham altos rendimentos dentro da economia informal, mas estamos a dizer que a maior parte, sim, tem rendimentos muito baixos. E como nós podemos ver, em termos de taxa de pobreza, os trabalhadores na economia informal têm uma taxa de pobreza à volta de 56%. Estamos a dizer que pelo menos um em cada 2 trabalhadores informais vivem numa linha de pobreza, com $3 por dia. E quando nós vamos olhar para os trabalhadores formais, esta proporção é de 33%. Ora, se o trabalhador formal também vive carências, com muita facilidade ele também desenvolve negócios informais. Portanto, está aí a resposta à pergunta dos dados de 2009, da convivência do trabalho formal e informal. E o do trabalho informal. Por outro lado, nós conseguimos, aqui, neste gráfico, perceber que, apesar de haver muita pobreza entre os trabalhadores informais, estes trabalhadores estão dispostos a pagar alguma coisa se tiverem de passar taxas para o Estado. O que é que nós vemos aqui? Vemos aqui dados de um estudo realizado, publicado em 2018, em que conseguimos perceber que 38% dos entrevistados afirmava que estava disposto a pagar, afirmava que pagava uma taxa pelo espaço que usava para desenvolver a sua atividade. E se nós formos olhar para quem é que pagavam efetivamente, nós conseguimos perceber que 83% deles afirmava que esses pagamentos eram feitos às administrações municipais ou aos mercados. Outros acabavam por pagar a um agente privado ou ao dono de espaço. Portanto, há essa predisposição de muitos dos trabalhadores informais em pagar uma taxa, mas uma vez, não é problema efetivo de evasão fiscal, não é que não se queira pagar, mas é mesmo uma questão de devemos sobrevivência. convir também, muitas destas taxas que se pagam nos mercados ou as administrações municipais, são porque, do contrário, eles não são permitidos a exercerem a sua própria atividade. Exatamente. Há uma grande falta de informação também no sentido de que os informais não compreendem a necessidade de se formalizar. Compreendem, estão preocupados com aquilo que é o seu futuro, ok? Têm essa necessidade. Aliás, nesse estudo que eu estou aqui a citar, as conclusões foram que a maior parte deles quer ter um emprego formal. O sonho deles é poder ir trabalhar para uma empresa e ir também para o Estado. Ali há um grande número que diz que gostaria de trabalhar no Estado por causa da estabilidade que isto dá. Estar numa empresa, estar no setor público dá alguma estabilidade que o mercado informal não dá. Então há esse interesse. Vão à busca da estabilidade. Vamos Exatamente. Olhar para o próximo. E a questão aqui é a abordagem certa para levar essas pessoas a fazer. Mas pronto, temos aqui a pré-disposição. Então, se nós olharmos para os dados, nós conseguimos perceber que uma boa parte dos trabalhadores informais trabalham por conta própria. Esse dado é importantíssimo. E dos trabalhadores que trabalham por conta própria, nós vemos que as mulheres são as que mais trabalham por conta própria. É importante nós olharmos para esse dado porque depois vamos ver como é que podemos formalizar essas pessoas que estão por conta própria. Uns poucos são trabalhadores por conta de outrem, depois temos os trabalhadores domésticos e por aí fora. 52% dos trabalhadores informais são mulheres e, como já disse, a maior parte delas trabalha por conta própria. Mas essas mulheres ou são mães ou serão futuras mães. Quando nós perguntamos a essas mulheres qual é a avaliação que elas fazem do papel do governo na resolução dos problemas da economia informal, o que é que elas disseram? Que a avaliação não é tão boa.
Não há, portanto, aqui uma expectativa positiva em relação à atuação do governo. E já vamos perceber porque é que estamos a criar aqui esses pressupostos. Estamos a criar esses pressupostos porque nós precisamos de criar programas que olhem diretamente para as mulheres, que elas são a maioria, ok? Trabalham por conta própria, são características que devem estar nos nossos programas. Se não tiverem, tal como as outras características que já falamos até agora, esses programas dificilmente vão trazer soluções profundas, resolução, conversão efetiva. E então, vamos olhar para analisar para os instrumentos. Como é que se faz esta transição? É o que nós temos na próxima apresentação. Exatamente. Mas é que agora também nós começamos a ter novas profissões que vão surgindo e as pessoas dizem que já ganham algum dinheiro com isto. Os influenciadores digitais, os youtubers, enfim. Também eles são trabalhadores informais. São trabalhadores informais e ainda bem que toca nessa questão, porque às vezes temos uma visão míope daquilo que é trabalhador informal. Quando eu falo de economia informal, por exemplo, pode pensar só em vendedoras de rua, em ambulantes, e aqui uma nota, não é? Estar no mercado é vendedora de bancada. Isto é legal. Ser ambulante é legal. Okay? Agora, o mercado de rua é ilegal. Já não é informal, é ilegal. E nós não estamos aqui a falar de mercado de rua. Estamos aqui a falar do vendedor ambulante, que tem uma lei que regula a sua atividade e muitas vezes acaba por ser informal porque não tem acesso ao cartão de ambulante, que para tratar é um problema, mas que agora o governo diz que está a trabalhar para se resolver isso de uma vez por todas. Portanto, temos aqui outra característica, que às vezes é porque há demasiada burocracia ou esta burocracia não é resolvida a tempo e horas e criamos um informal que não havia necessidade para isso. Mas pronto, são novas profissões que vão surgindo e que precisam de encontrar um ambiente regulatório que lhes permita ir rapidamente para a formalização. E como é trabalho informal, a formalização do trabalho informal passa necessariamente pelo sistema de segurança social, porque como já vimos, a empresa pode estar formalizada e ter trabalhadores informais. Então, como é que o governo tem trabalhado para poder formalizar os trabalhadores informais? Bom, o governo criou uma série de instrumentos dentro daquilo que é o sistema de segurança social e sempre visando o que é o trabalhador informal. O que é que nós vamos perceber? Temos, por exemplo, o regime jurídico de proteção social dos trabalhadores por conta própria. Vamos ver que para esse regime o governo flexibilizou a taxa de contribuição, passou para 8%, ainda assim olhou para aqueles que têm rendimentos baixos e flexibilizou para 4%. Já são passos suficientes. Não são passos suficientes, mas são passos que estão a ser dados. Agora a pergunta é, estes passos vão resolver o problema? Estão no caminho da resolução? Bom, o que nós percebemos é que nós não criamos um sistema de segurança social adequado ao mercado informal, mas criamos um sistema flexibilizado. Será que é suficiente? Vamos olhar por uma característica. Dissemos lá atrás que a maior parte das pessoas que estão no mercado informal são mulheres, 52%, e que elas trabalham por conta própria. Então vamos olhar aqui. Nós temos, num esquema de trabalhadores por conta própria, baixos rendimentos, 4%. Mas o que é que vai cobrir? Apenas vai cobrir velhice e morte. Não vai cobrir maternidade. Para cobrir a maternidade, a trabalhadora informal tem de optar por um esquema alargado. Vai ter de pagar 11%. Agora eu pergunto, Malungo, será que essas mulheres que estão na economia informal se sentem confortáveis com essa taxa de 11%? Se na economia informal eu tenho muito mais mulheres, eu vou criar um sistema que diz que elas têm de trabalhar mais para pagar mais, 11%, para poderem ter uma cobertura na maternidade? Será que elas estão dispostas a pagar apenas 4% e não terem cobertura na maternidade? A questão é de onde é que sairia o dinheiro da diferença? Pois é, temos de estudar. Temos de perceber como é que nós podemos fazer isso. Temos, por exemplo, de perceber qual é a motivação que um trabalhador informal tem
para poder descontar para a Segurança Social. Uma das características da economia, dos trabalhadores informais é desacreditarem, não terem esperança no futuro e não se prepararem para aquilo. Portanto, podem não estar muito interessados em entrar para um sistema que está a dizer que vai lhe pagar lá. Olha, esta mulher vai ter que esperar até a velhice ou na eventualidade de morte para ter alguma coisa. Mas ela está a fazer filhos hoje. E quando faz filhos está em casa. Não vai ter essa assistência. Será que isso é motivador para ela entrar para o sistema de segurança social? Ou não será que vai dizer, olha, o dinheiro que eu devia descontar, por exemplo, para o sistema alargado, eu posso simplesmente usar esse dinheiro e fazer um anexo no meu quintal e lá para frente me dar rendimentos para a minha velhice. Portanto, é importante nós criarmos aqui mecanismos que tornem o sistema de segurança social atraente para os trabalhadores da economia informal e tendo em conta a característica mulheres. Claramente que nem todas as mulheres vão ser mães, seja por opção, seja por questões naturais. Mas há mulheres que vão passar pela condição de ser mãe. Será que por ter a condição de mãe tem de pagar mais para ser assistida numa condição especial? E isso é atrativo. É isto que nós temos de pensar. Outra característica, outra característica, se me permitir, que nós temos de olhar é para os rendimentos. Mais uma vez, a maior parte trabalha por conta própria. A trabalhar por conta própria, em regra, os seus rendimentos são diários. Apura o seu lucro do dia, deste dinheiro, tira o dinheiro para o jantar e também o dinheiro para o matabicho do dia seguinte. Portanto, temos aqui rendimentos que entram diariamente. E no sistema de segurança social, as contribuições são feitas mensalmente. Como é que esse trabalhador vai se organizar para poder responder a isso? Ou não será que o sistema é que tem que se reorganizar para poder atender a essa característica de segurança social, do trabalhador informal? Portanto, nós precisamos de desenvolver um sistema de segurança social para esta franja da população e não flexibilizar o sistema padrão, mudando algumas características. Para que esta franja se enquadre. Se enquadre. Muito bem, vamos olhar para a última apresentação, que é sobre os caminhos para a formalização. Pronto, como nós vimos aqui, temos várias dimensões dentro da economia informal e o mais importante que nós temos aqui a dizer é o seguinte: é importante que haja crescimento econômico. É fundamental que haja investimentos em educação. Se nós não investirmos na educação, por mais que a economia cresça, dificilmente os angolanos irão desenvolver ou terão competências para agarrar esses postos de trabalho. Então, ponto assente, educação, crescimento econômico. Depois, é importante nós percebermos o que é que vamos formalizar. Temos várias dimensões, como vimos até agora. Temos empresas informais, ok? E que soluções vamos ter para essas empresas informais? Uma das soluções passa para aquilo que é a política fiscal, despesas públicas. Nós temos a lei das micro, pequenas e médias empresas que reserva parte do negócio do Estado para as micro, pequenas e médias empresas. Mas a questão é, está a ser efetivamente operacionalizada? As empresas que já estão formais, as micro, pequenas e médias empresas, conseguem ter acesso efetivo a esse negócio com o Estado? Se elas conseguirem, já é um testemunho para as empresas informais e pode ser, então, uma motivação para a formalização. Portanto, o Estado tem aqui nas suas mãos a despesa pública como um instrumento para motivar a formalização. Depois, vamos olhar para a simplificação do sistema tributário. Estamos aqui a dizer que temos pessoas com poucas competências, com pouca escolaridade, não podemos ter sistemas tão complicados que elas próprias se sintam perdidas, vão desistir. Estamos a falar que é muito importante que haja inclusão financeira, acesso a serviços financeiros. Estamos a falar de microfinanças, não só de microcrédito. Até agora nós temos oferecido microcrédito, é dar crédito à pessoa. Não, é importante que haja microfinanças, que é uma banca desenvolvida para os pobres. É importante que eles tenham espaço lá dentro, ok? Desde contas bancárias para eles próprios, contas bancárias que rendam juros. Produtos que nós temos na banca tradicional, precisamos de levar para esta banca e fazermos microfinanças. Depois, é importante também que se tivermos algum excesso de regulamentação, que isso tudo seja revisto, quer a nível do funcionamento das empresas, quer a nível da legislação trabalhista.
Temos, por outro lado, empresas formais com negócios informais. A minha empresa é formal, mas eu desenvolvo negócios que eu não declaro o Estado. Como é que eu resolvo isso? O IVA. Já temos o IVA, está a funcionar, então temos de aprimorar o IVA. Mas é importante que nós percebamos que nós, enquanto consumidores, somos o principal operador para haver formalização dos negócios informais. Porque se o Estado desenvolver incentivos para que o meu número de identificação fiscal esteja ali naquela fatura, ou o meu número de segurança social esteja ali naquela fatura, eu serei a primeira a exigir uma fatura reconhecida pela AGT. E se eu exigir, estarei então a contribuir para diminuir os negócios informais. Depois, a educação fiscal é muito importante, mas diga-se que antes da educação fiscal é importante nós melhorarmos os serviços públicos. As pessoas sentindo que têm os serviços públicos de qualidade vão ver como o seu dinheiro é usado. Ali, realmente, a minha contribuição via impostos está a se refletir nos serviços que o Estado me presta. E depois a educação fiscal fica com o caminho mais facilitado. E depois criarmos incentivos ao consumidor, que já estava a falar. Se nós pusermos os NIFs e por aí fora, criar políticas nesse sentido, para que possamos então exigir as faturas, vamos diminuir os negócios informais. Trabalhador informal, quer na economia formal ou na economia informal. Aqui, para resolvermos essa questão, não temos outro caminho. O principal é aumentar o investimento público em educação. Precisamos de dar competências às pessoas. Precisamos de melhorar o nosso índice de desenvolvimento, o nosso índice de capital humano. Neste momento temos dos índices mais baixos, 36,9%. É muito grave. Significa que nós chegamos à idade adulta sem ter competências para trabalhar. E por mais que nos ofereçam um emprego, nós não conseguimos estar com esses empregos. Depois precisamos de olhar para a legislação trabalhista, okay? E adequá-la àquilo que é a realidade da economia informal. Precisamos de desenhar um sistema de proteção social obrigatório que se adeque àquelas que são as características da economia informal, do emprego informal, e não irmos flexibilizando o que já existe. E precisamos de criar inclusão financeira. Outra questão, conclusão, 30 segundos. Outra questão também muito importante é a questão da melhoria dos serviços públicos. Eu dizia no início que há uma criança que está numa escola informal. Só está nessa escola informal porque o governo não pôs uma escola no seu bairro. Esta escola informal paga salário a um trabalhador informal. Okay? Então, se cada um de nós tiver uma escola perto, um posto de saúde perto, que é do Estado, nós, de forma efetiva, vamos sentir o que é pagar imposto ao Estado. E vamos ver ali os resultados do pagamento do nosso imposto. De outra maneira, as pessoas poderão não ter motivações para poder fazer esse processo. Em forma de conclusão, temos aqui 3 caminhos para formalizar a economia informal. Podemos usar a política fiscal, a despesa pública, para fazer a formalização das empresas informais. Podemos usar as microfinanças, e não exploramos aqui muito, podemos se calhar depois combinar para falar mais sobre as microfinanças, como forma também de um caminho para a formalização. E, por último, podemos usar o sistema de segurança social para podermos fazer a formalização do emprego informal. Mais ponto assente. Precisamos de crescer e, muito importante, precisamos de investir mais na educação. Se não o fizermos, estaremos a condenar as pessoas a um ciclo de pobreza difícil de sair e que vai custar mais ao Estado porque vai ter de investir mais nos programas de assistência social. Curete Capilo Leitão, este foi mais um Direto ao Ponto sobre informalidade em Angola, a terminar com os caminhos para a formalização. Muito obrigado por ter estado connosco. Okay. Eu é que agradeço o convite, um ano depois. Se calhar, próximo ano voltamos. Não, contamos que seja nos próximos meses. Assim que nos acompanhou, boa noite. Muito obrigado por nos preferir.